Fala aí, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje, pessoal, eu vou trazer um conteúdo aqui para vocês, que na verdade é uma parceria que a gente está fazendo com a Nelogica, no sentido de criar uma comunidade de programação, tá? Então, esse é o primeiro vídeo, é o primeiro conteúdo que eu vou deixar com vocês aqui. E você pode ter acesso a esse arquivo aqui, código fonte aberto, tudo bonitinho, lá no laboratório de códigos. Nós já tivemos uns dois encontros com a galera do laboratório. E aí, se você quiser ter acesso a esse conteúdo aqui, é só você vir aqui, ó, no Connect, você vem aqui em ferramentas, Nelogica Connect, vem aqui em barra lateral, e é só você pesquisar aqui na lupa, e vem aqui em pesquisa por laboratório. Daí, ó, tem laboratório de códigos, tá aqui, você entra na comunidade, né, entra no grupo aqui e já vai estar disponível esse arquivo aqui, ó, RNEC Laboratório de Códigos, Gradiente Linear. Obviamente que isso aqui é só um arquivo de exemplo, tá bom? Isso aqui não é uma recomendação, não é uma estratégia que funciona, é só um modelo para você poder seguir, para você poder desenvolver os seus próprios robôs e suas próprias estratégias aí, tá bom? Bom, essa aqui é uma estratégia de gradiente linear, uma coisa bem simples mesmo, peguei o preço de abertura do dia atual ou fechamento do dia anterior para a gente poder montar uma grade e fazer envio de ordens nessa grade. Aqui no nosso canal a gente tem um vídeo do VapBands, eu vou até deixar ele no cardzinho, e aí você entra lá, assiste o vídeo que você vai entender que eu explico um pouco melhor sobre loop, sobre array, questão da própria VWAP, se você quiser usar como, ao invés de usar, por exemplo, o preço de abertura ou de fechamento, você pode usar a VWAP, ou pode usar qualquer outra informação que você quiser, tá bom? Então, esse código aqui, ele é um gradiente linear, no qual nós usamos o preço de abertura ou fechamento para poder montar uma grade e ir fazendo negociações ali. Como vocês podem ver, hoje não foi nada bom, né? Hoje o preço foi lá para cima, aqui ele ficou sambando um pouco também, não foi muito legal porque estopou, mas é nessa configuração aqui, tá? É tipo assim, isso aqui não é, mais uma vez reforçando, isso aqui não é uma recomendação, tá? Isso aqui não é algo que você tem que pegar e dar play e deixar o pau torar, não, não é isso, pelo amor de Deus, tá? Isso aqui é só uma questão mais visual para a gente poder estudar e você poder aprimorar os seus conhecimentos de programação aqui para o Profit, beleza? A primeira coisa que eu deixei aqui são os inputs da versão, né, os comentários da versão. Esse robô aqui ele tem uma ordem stop, que é posicionar sempre no último nível do gradiente, ou seja, como aqui nós estamos com um gradiente de 10 níveis, então a gente sempre tem a ordem de stop total da sua mão posicionada aqui nessa linha amarela, ou aqui nessa linha amarela aqui embaixo, beleza? As linhas vermelhas, obviamente, você vai ficar vendendo e nas verdes você vai ficar comprando, tá? E ele vai montando o gradiente aqui nessa região de preço, beleza? Além disso, ele tem também um loop de posicionamento das ordens de saída, então é possível você fazer o backtest. Aqui ele não está plotando porque ele abriu o preço já abaixo aqui em cima, mas se a gente diminuir o time frame, se eu colocar no 6R aqui, por exemplo, a gente aí, ó, vocês veem que ele posiciona as ordens certinho, faz todas as entradas e saídas de forma certinha aqui dentro do editor de estratégias, tá bom? Então você consegue rodar um backtest com isso aqui. Também tem o horário de início e fim da execução, foi uma função que foi adicionada para aumentar as possibilidades no backtest. O tamanho do grid de montagem de ordens disponível aqui é de 40, isso porque o Profit só tem 99 plots, então eu utilizei apenas 40 para a gente poder ter 40 linhas e ficar de forma visual, caso você queira, por exemplo, usar esse aqui como um grid e fazer na mão ou qualquer outra coisa, tem o grid do nível de preço ali que você quer utilizar, tá? E você pode usar isso aqui também como, por exemplo, você pode usar um canal de Kelvin, você pode usar uma média móvel, você pode usar uma VWAP, você pode usar, meu, sei lá, o que você quiser, média de fechamento, sei lá, você pode usar o que você quiser para poder fazer esse gradiente aqui, que ele vai funcionar, meu, 100%, tá bom? E tem a possibilidade também de operar com quantos contratos você quiser por nível. Então, por exemplo, aqui a gente está com 5, mas se eu vier aqui na execução e colocar, por exemplo, com 10 e reiniciar, ele vai fazer aqui as operações, porque está aqui com 5. Ó. Se eu colocar aqui com 10, por exemplo, ele vai fazer todas as entradas com 10, tá vendo? Ele tá com esse negocinho de ficar pulando assim, mas tá com o tiltzinho velho aqui, mas de boa. Então, essa aqui são as considerações iniciais. Então, vamos ver aqui para o código. Temos os inputs. A primeira coisa que eu coloquei são os dias retroativos, que são 10. E, Rafa, para que você coloca esse raio desses dias retroativos? Porque quando eu faço isso aqui, eu economizo memória, economizo processamento e agilizo o carregamento do indicador dentro do gráfico, tá? Então, se eu não utilizar isso daqui, o dias retroativos, eu vou carregar todo o histórico aqui do gráfico, o indicador e a execução e tudo mais. E eu não quero isso, eu quero carregar só os últimos 5 dias. Então eu coloco isso aqui para ficar mais rápido, para ficar mais prático e ele não demorar ou não travar o seu PC aí, tendo que carregar 2 anos de histórico de indicador, de qualquer outra coisa e de execução para poder
colocar aqui na tela para você, tá? Então, eu simplesmente coloco isso aqui para que agilize o processamento e carregamento do indicador e da estratégia. Beleza? Então, a gente tem aqui a quantidade de contratos, vocês viram aqui eu mostrando, e tem aqui o tipo de preço. Beleza? No tipo de preço, eu coloquei o preço de abertura do dia atual, aí você vai usar o 1, ou o fechamento do dia anterior, aí você vai usar o número 2. Aqui, ó, 1, abertura, 2, fechamento do dia anterior. A quantidade máxima de bandas, que são os níveis que você quer aqui. Então, aqui, por exemplo, ele está com 10. Se eu vier aqui e colocar 20, ele vai colocar 20 níveis aqui. Lembrando que são 20 níveis mais um, que esse nível aqui, ele é o nível de stop, tá? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 com o stop, beleza? E aí você pode, além disso, usar dois tipos de variação de espaçamento entre os níveis, de plotagem dos níveis. Você pode usar a variação em ticks, que é a que está selecionada aqui, e eu estou usando 50 pontos, equivalente a 10 ticks no índice, aí você pode usar em qualquer ativo, tudo mais, aquela coisa de sempre, ou a variação percentual do ativo. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, divide 50 ticks, ele vai ser 250 pontos, ele vai montar uma grade gigantesca aqui. Ou eu posso então vir aqui e colocar isso como falso, esse aqui como verdadeiro e usar, por exemplo, 1% do ativo. Se eu não me engano, vai ser 137 pontos, tá? Cada grade vai ter mais ou menos 1% de variação, aproximadamente 135, 140 pontos. Além disso, como eu falo ali no começo, a gente tem o início e o fim, né, da execução do código para fins de backtest, e tem também a cor da linha de stop, que é essa linha de stop aqui, eu coloquei ela como amarela para a gente saber que aqui é o último nível no qual nós vamos ter ordens. E aqui para a gente saber onde termina o grid, e a nossa ordem de stop também aqui. Então, meus amigos, vamos lá. Variáveis. Aqui a gente tem as duas variáveis floats que eu vou usar para guardar informações no código. Temos aqui os dois arrays que nós vamos utilizar para poder armazenar o valor dessas linhas aqui, beleza? Então a gente monta essa grade aqui e armazena cada um desses preços aqui, ó, dentro de uma casa do array. O de cima e o de baixo, deixei separado. Então temos o array bands up para aqui para as linhas de cima e o bands down para as linhas aqui de baixo, beleza? Temos as nossas variáveis de inteiro, que são o contador, a quantidade de grids, o máximo de banda e o tamanho da minha posição, e temos essa booleana aqui, que é o time ok, que se você já assistiu algum vídeo aqui no canal, você sabe para que ela serve, que é justamente para poder definir o espaço de tempo inicial e final no qual eu vou executar a minha estratégia, beleza? Então, para a gente poder fazer esse esqueminha aqui, de só carregar os dias retroativos e para trás e não carregar mais nada, o que a gente tem que fazer é o seguinte, ó, no começo do código, a primeira linha eu coloco se date for maior ou igual, aí eu vou fazer um calc date, né, eu vou calcular uma data, porque aqui no Profit o tipo de data da NTSL é 2 dígitos para o ano, 2 dígitos para o mês e 2 dígitos para o dia. Então, se eu tiver, por exemplo, dia 1, 24, 0901. Se eu subtrair 1, eu vou ter 1, 24, 0900. Então vai dar erro no código. E aí eu não quero que isso aconteça, obviamente. Então a gente usa a função calcdate sempre que a gente vai calcular a data, tá? Isso aí é algo importante para a gente ter em mente, que você não usa o cálculo tipo, você não tira da data X números, porque senão você vai ter zero. E depois do zero você tem um 99. Então, tipo, você vai ter 24, 09, 99. No caso, vai ser 0899. Você não quer que isso aconteça, porque obviamente não tem 99 dias, né? Então você usa o calcdate para que ele sempre faça a conta de fato nas datas, tá bom? E aí, depois disso aqui, a gente dá o begin e faz a inicialização das nossas variáveis. Então eu tenho aqui um ajuste das bandas, porque é o seguinte, eu posso simplesmente vir aqui e colocar 50, ou 100, ou 200 aqui. Só que eu não posso permitir que isso aconteça, porque senão ele vai quebrar o loop que ele faz nos arrays, e o array só tem 50 casas. Se eu colocar um loop maior, ele vai quebrar, vai dar pau no código, ele não vai fazer. Então eu tenho que criar uma condição para que eu sempre tenha o meu, no caso aqui, o max band, seja sempre igual a 40. Nunca maior que 40, tá bom? Então tem aqui, ó, se o max band é maior ou igual a 40, o meu Vmax band vai ser igual a 41, tendo em vista. É que eu tô com um robozinho rodando aqui, tá, pessoal? Liga não. Vai aparecendo as notificações aqui de vez em quando. Tendo em vista que eu tenho os níveis mais um nível de stop, beleza? Então o max band sempre vai ser 41 aqui, então o meu máximo vai ser 41 e as minhas bandas sempre serão o valor que eu defini aqui no input de bandas mais um por causa do meu nível de stop, beleza? Depois a gente tem essa condição aqui para encerrar todas as posições conforme o horário do input e o horário day trade lá em cima. Tá? Então, se o time for maior que ele, você vai fechar todas as posições. E eu tenho um loop aqui depois para cortar a plotagem na virada dos dias, que é essa falha aqui, ó. Esse gap aqui, ó.
entre uma plotagem e outra. Se eu tirar isso daqui, quer ver? Ele vai fazer um vinco aqui, ó. Tá vendo? Ele vai ligar tudo isso. E eu não quero que isso aqui aconteça, tá vendo? Eu quero. Ficou até legal, ficou um efeito 3D aqui no negócio, né? Mas eu não quero que isso aconteça. Porque aqui tá bonitinho, mas ó, aqui nem tá tanto. Então ele fica meio cabulosão aqui e eu não gosto, eu não quero isso. Eu quero que ele não plote. Então eu faço esse loop aqui para que ele apague a plotagem. Né? Então eu coloco aqui, ó, se date é diferente de date anterior, essa função date ela vai pegar a data do candle específico ali, vai pegar a data do candle específico aqui do gráfico e vai, se a data for diferente da data anterior, eu vou fazer um loop, vou mandar ele não plotar nenhum dos plots aqui até o 99. Eu vou pegar os 99 plots praticamente, ou a quantidade de bandas vezes 2, né? Que isso aqui eu tá como 20, por exemplo, eu vou ter 40 plots. Né, eu vou ter 40 linhas plotadas, mais duas de cada extremidade. Então eu vou ter 42 linhas. Daí eu faço, por isso que eu faço max spend vezes 2, mais 2 que são as duas linhas de stop. E vou mandar ele não plotar essas linhas, né? É bem óbvio isso aqui. Depois nós temos a definição do preço de referência. Se o tipo de preço igual a 1, o meu V-Price vai ser a abertura do dia atual. Se ele for igual a 2, vai ser o fechamento do dia anterior. Chique é aquilo que a gente define lá nos inputs. E aqui eu coloco o tick, que é o incremento mínimo, e coloco o meu time ok, que é para ele poder abrir ordens, sempre quando estiver dentro do horário que a gente estabeleceu ali, tá bom? E aqui nesse bloco a gente vai para o loop for, que vai fazer o preenchimento dos arrays com seus respectivos valores. Então eu defini lá que eu quero o preço de abertura, certo? O preço de abertura é o meu preço de referência. E aí eu vou pegar, se a minha data for maior que os dias retroativos, eu vou fazer um loop e vou fazer o preenchimento aqui conforme a minha condição. Se for variação percentual, eu vou pegar o meu bands, vou definir o valor do up e do bands down e vou mandar ele fazer a plotagem aqui das linhas de cima e das linhas de baixo. Se for a variação em ticks, é a mesma coisa. Eu vou preencher aqui com a variação em ticks, tal, a de cima, de baixo, vou mandar a plotar de cima e mandar a plotar de baixo. Não tem segredo nenhum. Cara, eu sei que esse negócio de loop pode parecer um pouco complicado e realmente é. É meio complexozinho, mas dá uma olhadinha, estuda um pouquinho, recorta esse pedaço aqui do código, cola em outro e estuda possibilidades e vai estudando, que isso aqui ajuda bastante a você poder entender o conceito do loop e poder aplicar ele das mais variadas formas possíveis. Beleza? Então a gente tem aqui depois o loop para colorir os plots que foram feitos. E aí eu coloquei duas estruturas aqui, a estrutura down to e a estrutura to, que no caso seria, eu posso pegar do 0 até a minha banda máxima, ou eu posso pegar da minha banda máxima até 0, tá? Então quando eu uso o to aqui, ó, esse TO, ele tá pegando do 2 até a minha quantidade máxima de bandas. Quando eu faço o down to, eu tô pegando na minha quantidade de bandas até 2 e tô aplicando a coloração nesses plots. Tá? O Delphi nos dá essa possibilidade. A InterCell é baseada em Delphi Pascal, então a gente tem Slang e tal, beleza? Então a gente tem essa possibilidade de usar um loop que vai do zero, ou do valor que você definir inicial, até o máximo, ou então eu posso pegar do valor maior e vir descendo, fazendo a organização do loop e o acréscimo, e no caso o decréscimo, né, dos valores, tá? Depois a gente tem aqui o bloco de execução, que é o que eu vou fazer antes e após estar posicionado. Se eu não estiver posicionado e eu estiver dentro do horário, eu quero que ele faça tal coisa, ó. Então, se não tem nenhuma posição em aberto, ou seja, se not has position, e se o time estiver ok, muita gente vem aqui e coloca se has position igual a false. Funciona também. Também é uma coisa que você pode usar, não tem nenhum problema. Mas aí eu prefiro usar o not ali na frente, que eu acho que é mais prático, é mais fácil. Eu também poderia colocar aqui, ó, se igual a true. E beleza, pode ser, mas eu não preciso fazer isso. Eu não preciso ser redundante nesse sentido. Se eu colocar só o e time ok, ele vai entender que essa aquela condição ali for verdadeira, tá bom? Então, se essas duas condições, se essa aqui for falsa e se essa aqui for verdadeira, então o que eu vou fazer? Se o meu fechamento for maior que a minha banda inferior e menor que a minha banda inferior, eu vou colocar ordens limite entre essas duas bandas nos dois primeiros níveis, tá? É isso que ele vai fazer. Então, se eu não tiver posição e o meu preço estiver aqui embaixo, ele não vai fazer nada. Por exemplo, vamos supor que eu escolhi o preço de fechamento ao invés do preço de abertura. Então, fechou aqui, ó. Quer ver? Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Ó, então o meu primeiro nível é esse daqui. Percebam ó, que aqui ele não fez absolutamente nada. Por que que ele não fez nada? Porque o preço não estava entre essas primeiras bandas aqui. Só depois, quando ele veio para cá, ó, que ele colocou uma ordem aqui nesse primeiro nível. Beleza? Então é para isso que serve essa condição aqui. Eu só quero que ele coloque ordens quando ele estiver entre esses dois níveis aqui. Beleza? A partir do momento que eu não tenho ordem, posicionei minhas ordens limite ali,
aí o preço foi, pum, e pegou numa dessas ordens. Então, se eu estiver comprado, o que que eu vou fazer? If is bought, então, aí eu descrevo a minha condição, o que eu quero que ele faça quando está comprado. Ou if is sold, então eu descrevo a minha condição para quando tiver vendido, beleza? Se eu estiver comprado, eu vou pegar o meu VPosition aqui, que foi uma variável inteira que a gente criou lá em cima, eu vou pegar o tamanho da minha posição de compra e vou dividir pelos contratos. Isso daqui é um jeito da gente ter sempre o position como 1, tá bom? Então eu sempre vou ter como referência 1. Eu pego o meu preço de compra, eu pego o tamanho da minha posição de compra e divido pela minha quantidade de contratos. Isso me dá a condição de trabalhar sempre com o valor 1, tá? Fica muito mais fácil a gente trabalhar com isso dentro dos loops. Foi isso que eu usei aqui. Então, ele faz o posicionamento das ordens de entrada nos respectivos arrays, ou seja, se ele está comprado aqui, ó, ele vai enviar a ordem, e esse robô aqui, ele envia a ordem em todos os níveis, tá, gente? Então, isso é uma coisa que você tem que ter cuidado, porque ele não vai, tipo, o preço chegou aqui, ele envia aqui, chegou aqui e assim sucessivamente. Não, ele já envia todas as ordens de uma vez, porque o gradiente linear funciona assim. Tá? A gente que faz um negócio lá e coloca para o preço poder ir montando a grade de forma dinâmica, mas o gradiente original mesmo, raiz, ele põe todas as ordens, porque o preço pode vir e furar um negócio desse e aí você ter a dificuldade de depois o preço não pegar na ordem, tá? Então, por causa disso, ele põe todas as ordens de uma vez, beleza? Então, entendendo que esse é o gradiente original mesmo, raiz de fato, a gente vai fazer o quê? Quando ele está posicionado, que ele pega uma posição, ele já vai montar o grid inteiro. Principalmente aqui no Profit, porque a gente tem aquela condição de que ele faz execução sempre no fechamento da vela. No fechamento da vela é muito mais eficiente do que se fazer um tick-a-tick, por exemplo. Então a gente tem duas formas de contornar isso. A primeira delas é montando a grade inteira, tá? E a segunda delas é operando num time frame bem menor, tipo um 6R, por exemplo. Que você vai pegar aqui, por exemplo, ó, você vai pegar a variação tem 130 pontos. Se você quiser usar de 50 pontos, por exemplo, você pode fazer também. E você vai usar um time frame menor do que aquela variação, para que o candle ele sempre fique se movimentando dentro do range que você quer e ele consiga então montar a grade de forma mais eficiente. Beleza? Sempre que fechar acima ou abaixo do preço. Então é uma possibilidade, você pode usar esse aqui, mas lembrando que esse gradiente aqui específico, ele vai montar a grade inteira, beleza? Fica atento com isso daí, tá bom? Então, só pra gente não perder o fio da meada aqui, deixa eu colocar aqui, a gente tem, então ele vai fazer o posicionamento das ordens de entrada nos seus respectivos arrays, aqui ele vai colocar as ordens todas aqui de uma vez só, e para fazer isso, ele vai fazer um loopzinho maroto. Ele vai vir aqui, ó, vai pegar o tamanho da sua posição e vai até o seu max band. Ou seja, se você está posicionado com um contrato, ele vai pegar do 1 até o seu max band, que no caso aqui está com 20, então ele vai pegar do 1 até o 20 e vai rodar esse loop aqui. Então ele vai pegar do tamanho da sua posição, por exemplo, se você está com um contrato, aqui ó, o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar do seu um contrato até o seu max band que você definiu lá em cima, menos 2. Por quê? Um é do stop e 2 é a posição que você está agora. Então ele vai fazer isso até o fim e vai pegar aqui ó do seu grid, seu mini grid aqui ó, vai colocar nas bandas de baixo e mais 2 que ele vai sempre somar e ele vai pular esse grid aqui de baixo e vai pular esse grid aqui de cima, tá bom? Então a gente faz isso aqui para que ele tenha esse controle de posicionamento de ordens aqui. Ele vai enviar uma ordem limite em cada um desses grids com a quantidade de contratos que você especifica. E aqui a gente tem um posicionamento das ordens de entrada. Ops, aqui é saída. O posicionamento das ordens de saída. Então, o que ele vai fazer? Ele vai do zero até a sua posição menos um. Então, se você está com zero, ele não vai fazer nada, né? Ele vai pegar do zero até o zero. Por isso que a gente usa position menos um. E se você está com um, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o seu as suas bandas e vai somar mais um, e aí você vai ter o posicionamento da ordem aqui no primeiro nível do grid. Por isso que a gente usa o zero e depois o menos um aqui, e depois a gente vem aqui e coloca mais um para que ele posicione o grid mais um aqui, tá bom? E envia a ordem to cover limit dentro aqui do respectivo grid que ele está fazendo. Então, por exemplo, se a sua posição for 5, ele vai pegar do zero até 5 menos um, do zero até 4. 0, 1, 2, 3, 4. Serão 5. E aí ele vai pegar o seu Bends e vai somar mais um e vai colocar a posição ali. Então ele vai pegar 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai mandar as ordens de saída nesses respectivos níveis. Eu sei que falando assim fica um pouco complicado e talvez a minha didática não esteja sendo muito eficiente, mas assim, pessoal, isso aqui você só aprende fazendo, pelo menos foi assim comigo, tá? Eu só aprendi quando eu peguei e coloquei a mão na massa e fui fazer o negócio, tá? Então é o que eu recomendo que você faça. Pega isso aqui, coloca num código à parte e monta a sua estrutura para você poder ter um entendimento daquilo que está acontecendo por aqui, beleza? E aí, toda vez que a minha posição aqui então é alterada,
o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu preço de stop, eu vou pegar uma variável e vou armazenar o preço de stop, que eu quero mandar a ordem de stop lá no último nível. Isso aqui foi uma continha que eu fiz, que é o seguinte, ó, eu vou pegar o meu max band, tá? Eu vou pegar o array do meu último nível, do meu max band. Então, se eu tô com 20 linhas aqui, se o meu código aqui está configurado para 20, aqui em níveis, ó, na quantidade de bandas, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o 20, vou pegar o vigésimo array que está aqui, tá bom? A 20ª casa array, que vai ser a última no caso, né? Obviamente ela vai ser a última. Essa aqui. E aí o que que eu vou fazer? Tendo com base esse último nível de preço aqui. Eu vou calcular a distância entre as bandas, eu vou pegar a banda 1 e a banda 2, vou subtrair, eu poderia pegar qualquer uma aqui, ou eu poderia simplesmente ir lá pegar o preço que eu calculo aqui para fazer o preenchimento, poderia pegar esse aqui, por exemplo, e jogar aqui embaixo, mas eu escolhi pegar dois níveis da banda, descobrir qual é a diferença entre eles e subtrair do último nível, para mim poder enviar minha ordem de stop no último nível. E aí eu faço isso aqui dentro desse loop, porque se eu tiver com uma posição, eu quero mandar uma ordem de stop. Se eu tiver com 10 posições, eu quero mandar 10 ordens de stop ali. É por isso que o envio dessa ordem de stop está dentro desse loop aqui de posicionamento de ordens, beleza? Então ele vai fazer tudo isso aqui quando tiver comprado. E quando tiver vendido, ele vai fazer exatamente a mesma coisa, só que o contrário, tá? Eu vou pegar o meu sell position, vou dividir pelos contratos, vou pegar o meu position, e aí max band menos 2, aqui ó, a mesma coisa, tá? Exatamente igual. E aí eu vou pegar o meu grid, tá vendo? Ó, vou fazer a mesma coisa, só que aqui ao invés de eu comprar, eu vou vender a limite no grid, a quantidade de contratos que eu quero, e no posicionamento das ordens de saída, aqui também, ó, errado, de saída nos respectivos arrays, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu do zero até o meu vPosition menos 1, vou montar aqui o meu grid, certo? Vou mandar o buy to cover, que no caso serão aqui as ordens de compra. Então, se eu tiver comprado aqui, eu vou mandar uma ordem de compra aqui. Quer dizer, então, se eu tiver vendido aqui, eu vou mandar uma ordem de compra aqui. Se eu tiver vendido aqui, vou mandar uma ordem de compra aqui. Aqui, aqui e assim sucessivamente, beleza? E vou fazer o cálculo aqui do meu preço de stop. Da mesma forma, eu vou pegar a minha banda superior aqui, o meu band up, a minha última banda, no caso nível 20, vou calcular a diferença de um nível para o outro e vou somar com ela. Aqui eu somo, aqui eu subtraio, porque eu quero que ela esteja acima e aqui na compra esteja abaixo, obviamente, e vou mandar ordens de stop do tamanho, na quantidade da minha posição atual ali do preço, beleza? Então, meus queridos amigos, é isso aí, de forma bem sucinta, bem prática, o vídeo já ficou com mais de meia hora, então, mas de forma bem prática mesmo, esse aqui é o código. Se você quer ter acesso a esse código, é só fazer o passo a passo aqui, vem ferramentas, vem aqui no Nelogica Connect barra lateral ou abre uma nova janela, sei lá, você vem aqui, abre o Connect, você vem aqui, ó, na lupinha, pesquisa por laboratório, vai estar em laboratório de códigos, o código já está disponível aqui, ó, só você clicar com o botão direito, download, ele vai baixar, já vai importar para sua plataforma e você já vai conseguir fazer os estudos e estudar, enfim, colocar aí para rodar e para pegar como modelo, como exemplo, da melhor maneira possível, tá bom? Essa aqui é uma parceria que a gente está fazendo com a Nelogica e com o Laboratório de Códigos. Eu espero que vocês gostem, espero que curtam esse conteúdo, que curtam esse vídeo e que vocês entrem lá para o grupo também para a gente poder movimentar e editar o negócio lá e ficar mais concentrado as nossas ideias de código e de programação dentro lá do grupo do Laboratório de Códigos, beleza? Tamo junto, forte abraço e bora para cima.